Olá, pessoal. Hoje começaremos o Plano de Estudos Tutorados, volume 3, referente à semana 3. Vimos nas aulas passadas a respeito dos modelos para o átomo. Conhecemos o modelo de Dalton, conhecemos o modelo de Thomson e agora vamos conhecer o modelo atômico de Rutherford. Esse modelo de Rutherford, ele sugere que o átomo apresenta um aspecto de um sistema planetário, né? Ele surgiu em 1911, ou seja, ele indica que o átomo tinha um núcleo, e girando em torno desse núcleo estariam os elétrons, semelhante à forma como os planetas giram em torno do Sol. Esse modelo substituiu o modelo de Thomson, que foi proposto em 1903, durou apenas 8 anos, né? E antes dele já tinha outros modelos, todos acerca da distribuição das partículas. Só que o modelo de Thomson, ele tornou-se a base da teoria atômica, ele surgiu assim como uma revolução. Por quê? Ele estimulou o conhecimento sobre o átomo, ele trouxe uma luz, né, e trouxe novas informações que foram importantíssimas para que a ciência pudesse evoluir. Para explicar o seu modelo, ele, usando inclusive como referência o modelo de Thomson, ele detectou que esse modelo de Thomson, ele tinha algumas limitações, né? E aí, o que que ele fez? Ele construiu uma câmara metálica, que é esse bloco de chumbo aqui. Aqui dentro ele colocou um pequeno pedacinho de polônio. Esse polônio, ele emite radiação alfa, partículas alfa, certo? E na frente desse recipiente tinha uma abertura, que é essa aqui, e logo a seguir, ele tinha uma lâmina bastante fina, feita por ouro, certo? E em torno dessa lâmina de ouro, ele colocou um anteparo de metal embebido em sulfeto de zinco. Esse sulfeto de zinco, quando ele recebe radiação, ele consegue brilhar. Aí ele conseguiria ver os pontos de luz se a radiação atravessasse ali. Tudo isso aí estava conectado a um microscópio, né? Que girava 360 graus em torno da lâmina de ouro. Então, o que que ele queria saber aqui? Ele queria, na verdade, verificar a incidência de partículas que penetravam através da folha de ouro e desintegravam-se espontaneamente em elementos radioativos naturais. Ou seja, se as partículas atravessassem a lâmina de ouro aqui, ele iria ver, né, a incidência das partículas sobre a películazinha aqui de sulfeto de zinco, através do microscópio. E aí ela notou, né, nos mais diversos ângulos, ele observou que algumas passaram direto, outras sofreram desvio, outras nem atravessaram e foram e voltaram. E a partir daí, ele verificou que o comportamento das partículas era padronizado, né? A maioria delas conseguia atravessar a folha de ouro, embora algumas com dificuldade, outras ficavam bloqueadas e ainda havia outras que nem sequer eram afetadas, né? Passavam normalmente, ou então nem atravessavam, certo? Então, a partir daí, ele tirou algumas conclusões que a gente vai ver a partir de agora. A primeira conclusão que tirou foi que a maioria das partículas alfa atravessava a lâmina sem sofrer desvios. Isso acontecia porque havia muitos espaços vazios e o centro do átomo ele era muito menor, considerando o seu diâmetro, né? E a partir daí ele descobriu a eletrosfera, ou seja, o átomo era formado por um núcleo onde havia carga positiva concentrada e por uma eletrosfera onde havia carga negativa concentrada. Então, nesse espaço onde tinha os grandes vazios, é que estaria a eletrosfera e era onde se localizariam os elétrons. A segunda observação de Rutherford foi que poucas partículas alfa, uma em 20.000, não atravessavam a lâmina e voltavam.
Por que que isso acontecia? Certamente porque tinha uma região onde tinha toda a massa do núcleo, né? E aí elas não conseguiam atravessar. Então, certamente elas batiam nessa massa e ricocheteavam, voltavam, né? Elas não conseguiam atravessar. Por que que elas não atravessavam? Aí a terceira conclusão dele é que vai explicar. Porque algumas partículas d'água também sofriam desvios de trajetória ao atravessar a lâmina. Então, por que que isso acontecia? Porque o núcleo possivelmente era positivo, né? E provocava uma repulsão nas partículas alfa, que também são positivas. Aí a gente pode voltar aqui na B e vai entender que por que que elas voltavam? Porque elas batiam no núcleo e ricocheteavam, né? Sofriam repulsão, porque carga positiva batia com carga positiva, aí a repulsão. No caso de sofrer o desvio, possivelmente elas passavam próximo, né, muito próximo da região onde estava o núcleo e desviavam o seu caminho, certo? E aí, a partir disso aqui, Rutherford, ele chegou à seguinte conclusão, que o seu átomo, como eu falei que era um modelo planetário, né? Teria no núcleo os prótons, partículas de carga positiva que já existiam desde Goldstein, né? Estavam aqui as partículas positivas, e girando em torno dessas partículas positivas, nós teríamos os elétrons, que também já eram conhecidos naquela época. E aí, então, esse era o modelo de Rutherford, né? Onde teríamos um núcleo positivo e uma eletrosfera carregada de elétrons negativos. Lembrando que a distância entre esses elétrons era muito grande, e esse espaço era bastante imenso, né? Ele não era mensurável, porque era muito grande. Aí, a partir de 21 anos depois, Chadwick, ele fazendo também experiências, ele descobriu partículas que tinham massa muito próximas aos prótons, mas não tinham carga elétrica, eram neutras. Aí ele deu a elas o nome de nêutrons. Aí esses nêutrons passaram a fazer parte do núcleo do átomo. Então ele percebeu que lá no núcleo, além das partículas de carga positiva, nós também teríamos as partículas de carga neutra, né, que seriam os nêutrons. E é onde estaria concentrada toda a massa do átomo. E girando em torno desse núcleo, nós teríamos as partículas de carga negativa, né, que seriam os elétrons. A massa dos nêutrons e dos prótons constitui basicamente toda a massa do átomo. O elétron tem uma massa tão insignificante que a gente considera ela como nula, né? Ela é 1.836 vezes menor do que a massa dos prótons ou dos nêutrons. Então, por ela ser tão pequena, ela não é considerada na massa do átomo. A gente só considera como massa o núcleo. O que eu tenho que lembrar? Nêutrons, carga nula, prótons, carga positiva, elétrons, carga negativa, certo? E aí, esse modelo de Rutherford, embora ele tenha, como eu falei, feito uma revolução na história, né, porque possibilitou a ideia da descontinuidade da matéria, que a parte mais importante da descoberta dele foi essa, porque até então, tanto o modelo de Thomson quanto o modelo de Dalton prevalecia que o átomo era uma partícula maciça, então a matéria seria maciça. E o que Rutherford descobriu é que a matéria, na verdade, ela é descontínua, ela teria grandes espaços vazios. E aí, foi a partir daí que surgiu a ideia de que teria esse núcleo e essa eletrosfera. Mas, apesar de tudo isso, surgiram alguns questionamentos, né, que limitavam esse modelo de Rutherford. O primeiro, como é que o núcleo era carregado positivamente? Não falou que tinha prótons? Se partículas de carga positiva se repelem. Ou seja, como é que eu poderia aglomerar tantas partículas de carga positiva no mesmo espaço, se a gente sabe que partículas de carga semelhante sofrem repulsão?
Segundo questionamento, por que os elétrons nas eletrosferas não são atraídos pelos prótons no núcleo? Nós vamos considerar que elétrons têm carga negativa, prótons têm carga positiva. Então, qual que é a tendência do positivo atrair o negativo? E como os elétrons não são atraídos pelos prótons? O que que acontece na eletrosfera que mantém os elétrons nos seus níveis lá? E a outra pergunta, por que os elétrons, que são pequenos corpos em constante movimento, não perdem energia e caem no núcleo? Ou seja, se eles estão girando ali o tempo todo, a tendência é que, com o movimento, ele vai perder energia. Se ele vai perder energia, a tendência era ele cair no núcleo e provocar a destruição do átomo. Mas isso não acontece. E Rutherford não soube explicar esses três questionamentos. A gente vai ver no próximo modelo, na próxima aula, o modelo de Bohr, que ele vai complementar o modelo de Rutherford e vai responder a essas perguntas aqui. Entretanto, do ponto de vista visual, o modelo de Rutherford, ele serve bastante bem para a gente poder visualizar, para a gente poder imaginar o átomo. É uma estrutura onde eu vou ter um núcleo, né? E girando em torno desse núcleo, eu vou ter os elétrons na eletrosfera, certo? E aí, a gente vai chegar agora falando desse átomo nas suas principais características, né? Como vocês podem ver no desenho aqui, eu vou ter um núcleo, né? E girando em torno desse núcleo, eu vou ter os elétrons participando aqui dessa estrutura. Então, quais são as principais características do átomo? A primeira coisa que eu tenho que saber é que o átomo, ele é eletricamente neutro. Significa que ele vai ter a mesma quantidade de partículas de carga positiva e de partículas de carga negativa. Então, se ele tiver 10 prótons, ele vai ter 10 elétrons. Se ele tivesse 1000 prótons, ele teria 1000 elétrons, certo? A quantidade de prótons é igual a de elétrons para que o átomo seja eletricamente neutro, certo? Então, um átomo, ele é constituído por três partículas fundamentais: prótons, nêutrons e elétrons. A gente sabe que hoje ele pode se decompor em outras nanopartículas ainda mais, né? Mas basicamente são essas três que vão formar o núcleo, onde eu terei os prótons e os nêutrons, e a eletrosfera, onde eu terei os elétrons. Esse núcleo é formado pelos prótons, partículas de carga positiva, né? E que tem massa considerável. E nêutrons, partícula de carga neutra, sem carga, né? Que também tem massa considerável. Aí esses dois juntos constituem, inclusive, a massa do átomo. E na eletrosfera, a gente vai ter os elétrons, que são partículas de carga negativa e de massa tão pequena que é insignificante, certo? Continuando aqui, então, falamos do átomo. O átomo, ele pode ganhar ou pode perder elétrons. Prestem bem atenção. Ele só pode ganhar ou pode perder elétrons. Quando ele ganha ou perde elétrons, ele deixa de ser átomo e transforma-se em íon. Então, o que é um íon? O íon é uma espécie química carregada positivamente ou carregada negativamente. Então, lembrando novamente, ele vai ganhar ou vai perder elétrons. Átomo não ganha nem perde prótons, tá? O número de prótons não vai sofrer alteração, só vai sofrer alteração na quantidade de elétrons. Então, toda vez que o átomo perde elétrons, ele deixa de ser átomo e transforma-se em íon positivo. Esse íon positivo recebe o nome de cátion, certo? Então, o que são cátions? São íons de carga positiva. De carga positiva porque eles perderam elétrons. Então, toda vez que eu ponho um sinalzinho de mais,
em cima do elemento químico, eu estou informando que ele está, ou em cima do íon, não, como a gente está falando, quando eu coloco o sinalzinho de mais acima do símbolo da substância, eu estou informando que ele perdeu elétrons. Então, se eu pego aqui, ó, Na mais 1, isso quer dizer que o átomo de sódio perdeu um elétron. Então, ele vai ter 11 prótons e 10 elétrons. Tem deficiência de carga negativa. Quando eu pego ferro, ferro mais 3, significa o quê? Que esse átomo de ferro perdeu 3 elétrons. A quantidade de elétrons vai ser 3 vezes a menos, né? Então, se ele for 26, vai ser 23, certo? Ele vai perder 3 elétrons. Lembrando que a quantidade de prótons não se altera. Se eu tiver 26 prótons aqui, continua sendo os mesmos 26 prótons. O que altera é apenas a quantidade de cargas negativas. Aí, se ao invés de perder elétrons, o átomo ganhar elétrons, ele deixa de ser átomo e se converte num íon negativo, que a gente chama de ânion. Quanto mais elétrons esse átomo, esse íon ganhar, mais negativo ele vai ficar. Então, maior vai ser o excesso de cargas negativas. Então, se eu coloco aqui, ó, Cl-1, significa que esse cloro, ele ganhou um elétron. O cloro tem 17 prótons. Então, se ele tem 17 prótons, ele teria 17 elétrons. Mas se eu tenho Cl-1, eu vou ter 17 prótons e 18 elétrons, porque ele ganhou um elétron. Então, o sinal de menos aqui em cima é indicativo de ganho de elétrons. O sinal de mais aqui em cima é indicativo de perda de elétrons, ou seja, deficiência de cargas negativas. Quando eu pego O-2, significa que esse átomo de oxigênio, que não é mais um átomo e sim um íon agora, ele ganhou 2 elétrons. Então, se fosse o átomo sem a carga, seriam 8 prótons, 8 elétrons. Quando o sinal passa a ser -2, eu vou ter 8 prótons e vou ter 10 elétrons, porque esse átomo ganhou elétrons. Então, recapitulando, toda vez que o sinal em cima do elemento for mais, indica que ele está perdendo elétrons, está com deficiência de elétrons e se transformou num cátion. Toda vez que o sinal for menos, é indicativo de que ele transformou-se num íon negativo, num ânion, e ele está ganhando mais elétrons. Quanto mais elétrons, maior vai ser a carga negativa. Quanto menos elétrons, maior vai ser a carga positiva. Certo? Continuando. O átomo, ele vai ter dois números que servem para identificá-lo. A gente fala que o número atômico é como se fosse a identidade do átomo. Por que a gente fala isso? Porque, na verdade, não existem átomos diferentes com número atômico diferente, né? Perdão, não existem átomos iguais com números atômicos diferentes. Se um átomo tem número atômico X, todos os outros átomos daquele mesmo elemento terão número atômico X. Ou seja, não existem dois átomos iguais com número atômico diferente, certo? Sendo, inclusive, essa questão do número atômico a referência, né, que é usada para definir um elemento químico. Já já eu falo dele aqui para vocês. Então, o que eu vou lembrar? Que o número atômico corresponde ao número de prótons. Se um átomo tem 10 prótons, o número atômico dele vai ser 10. Se um átomo tem 20 prótons, o número atômico dele vai ser 20. Lembrando que eu posso colocar assim, P é igual a Z,
onde Z é o número atômico e P é o número de prótons. Aí, além do número de prótons, ou número atômico, a gente também tem o número de massa. Eu falei com vocês que aonde está a massa do átomo? Está toda no núcleo, não é isso? No núcleo atômico. O que que nós temos no núcleo? Os prótons e os nêutrons. Então, se eu somo os prótons com os nêutrons, eu vou achar o número de massa. Ou se eu somo o número atômico com o número de nêutrons, também vou achar a massa. Por que o número atômico? Porque o número atômico é a mesma coisa que o número de prótons, certo? Então, vamos lá. Então, como eu falei, o número atômico, ele é usado para definir, né, para conceituar, para eu entender o que é o elemento químico. Então, o que é um elemento químico? É o conjunto formado por átomos de um mesmo número atômico. Hoje existe um total de 115 elementos químicos, entre os artificiais e os naturais, né? E os números variam de 1 a 118. Quando eu falo naturais ou artificiais, é porque a gente vai ter elementos que são feitos em laboratório, certo? Para cada elemento químico que eu tiver, eu vou ter um número atômico que vai identificá-lo. Foi o que eu falei, não existem elementos químicos ou átomos iguais que tenham números atômicos diferentes. Quem normatiza a representação dos elementos químicos é a IUPAC, que significa União Internacional de Química Pura e Aplicada. Então, quando você representa um elemento químico, como que você faz? O número atômico sempre vai ficar embaixo, à esquerda, e o número de massa sempre vai ficar acima. Aí ele pode ficar à esquerda ou à direita, não tem problema. O número atômico embaixo, tá vendo? Z sempre embaixo. E o número de massa sempre em cima. Z embaixo, A em cima. Então, se eu tenho, por exemplo, o átomo de sódio, número atômico 11, vai ficar aqui embaixo, né? Número de massa 23, vai ficar lá em cima. Se eu quiser saber quantas partículas tem o sódio, essas duas informações me dão tudo. Quantos prótons vai ter o sódio? Aí eu vou lembrar, o número de prótons é igual ao número atômico, então são 11. Quantos nêutrons tem o sódio? É só eu pegar a massa, onde tem prótons mais nêutrons, e subtrair do atômico, que são só os prótons. Então, 23 menos 11, 12. E para complementar, se eu quisesse saber quantos elétrons, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Então, se o átomo tem 11 prótons, ele também vai ter 11 elétrons. Certo? Então, gente, a gente fecha a nossa aula aqui. Eu gostaria que vocês tirassem as dúvidas, se por acaso elas surgirem. Façam a atividade da apostila, tá? E qualquer dúvida, você sabe que podem me perguntar, tá bom? Então, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.